Certamente, se você é aqui do Nordeste, você já ouviu falar na expressão balaio de gatos. O balaio, ele é um cesto de vime, de palha ou de bambu, que é muito utilizado aqui no Nordeste para a gente guardar coisas, roupa suja que vai ser lavada no dia seguinte, enfim. E quando se fala a expressão balaio de gatos, você imagina alguns gatos colocados dentro desse cesto, dá uma chacoalhada no cesto e fica aquela confusão dos gatos gritando dentro do cesto, dentro do balaio. Esse é o balaio de gatos. É uma confusão de gatos dentro de um cesto. Pois bem, a condução da pandemia de Covid-19 aqui no estado do Piauí, na capital Teresina, se assemelha a um balaio de gatos. E é o reflexo do que está acontecendo pelo Brasil. O governo do estado, e aí eu vou reforçar, eu não sou partidário do governador do PT, Wellington Dias, mas o governo do estado, desde o início da pandemia, se preocupou em se amparar na ciência. O governador instituiu um comitê científico que respalda as suas decisões. Ele tem tomado as decisões baseado nesse comitê científico. E aí, em função da alta de casos nessa segunda onda de Covid-19 aqui no estado do Piauí, o comitê científico, o COI, recomendou ao governo do estado decretar lockdown por 4 dias para diminuir a circulação do coronavírus, visto que as UTIs do estado do Piauí estão num estado crítico de lotação. Bom, e aí o prefeito da capital, o doutor Pessoa, que é uma grata decepção, diga-se de passagem, resolve, com um decreto municipal, se desalinhar ao decreto estadual, permitindo que as atividades econômicas funcionem na vigência de parte desse decreto estadual, né? Ele disse que tomou uma decisão baseado numa reunião que ele fez com empresários, com vereadores, né? Ou seja, ele disse que foi uma decisão não dele, foi uma decisão do conjunto da sociedade. Nesse momento, doutor Pessoa, em que a crise se intensifica, uma crise sanitária sem precedentes na história do Brasil, na história de Teresina, na história do Piauí, a gente tem que ouvir os diferentes segmentos da sociedade, sim, mas é necessário que a gente faça com que esses segmentos compreendam que existem decisões em prol da coletividade que transcendem os interesses econômicos desses segmentos, porque aí está em jogo a preservação de vidas. E eu vi um trecho da sua fala, doutor Pessoa, num portal da cidade aqui de Teresina, dizendo que a sua preocupação também vai para além da saúde das pessoas, vai para o fato de que as pessoas têm que comprar arroz, feijão. A gente entende que as pessoas estão com dificuldade, perdendo seus empregos, perdendo seus rendimentos, mas esse momento é um momento crítico, que ou nós freamos a circulação do vírus na cidade de Teresina, no estado do Piauí, no Brasil, ou a situação vai se agravar mais ainda. Parece que as pessoas não perceberam que o que nós estamos vivendo hoje não é o ponto mais grave da pandemia. Vai piorar. E se a gente continuar com esse tipo de política, vai piorar mais ainda. Fiquei vendo também a atitude do prefeito da capital, dizendo que iria tentar comprar doses da vacina. Ou seja, as atividades políticas aqui, elas estão sendo de um populismo maldoso, porque é um populismo que tenta passar para a população uma imagem de um bom gestor, mas que, na verdade, é jogar para a plateia. Porque não são 100 mil doses numa capital com 800 mil pessoas, 1 milhão e 100 de população flutuante, que vai resolver o problema da pandemia na capital Teresina. Tá? Para que nós possamos atingir a imunidade de grupo ou a imunidade de rebanho, como alguns falam, seria necessário vacinar 70% da população teresinense, que gira em torno de 550 mil pessoas. Nós precisaríamos 1 milhão e 100 mil doses, e 100 mil doses não iriam sequer
fazer cócegas nessa imunidade pretendida. Também é necessário que se compreenda que não adianta Teresina atingir a imunidade de grupo se Campo Maior, se o Ceará, se o Maranhão, se o Brasil, se a América Latina, se o mundo não atingir. Porque o vírus vai continuar circulando nas populações que não atingiram ainda a imunidade de rebanho, vai continuar a sofrer mutação e originar variantes mutantes, e é provável que nós nunca iremos atingir a tal imunidade de grupo ou imunidade de rebanho. Então, essas ações populistas de nada contribuem para nós resolvermos, e elas explicitam de uma forma muito cruel a falta de articulação que nós temos após um ano da pandemia no Brasil. Desde o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, que nunca assumiu a responsabilidade constitucional de coordenar governadores, prefeitos, coordenar a sociedade civil no enfrentamento da pandemia, até ações populistas como as que nós estamos vendo do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que tenta minar, inclusive, uma decisão amparada em cunho técnico do governo do estado. Então, isso é lamentável sob todos os aspectos. Eu não sou partidário do governador, não sou partidário do Dr. Pessoa. Entendo a situação preocupante pela qual os empresários de Teresina e do Brasil passam. O Dr. Pessoa, por exemplo, poderia estar aí uma atitude interessante. Poderia isentar, durante esse período da pandemia, os empresários de recolherem o imposto sobre serviço, o ISS, que é o imposto municipal, ou o IPTU, que é o imposto predial e territorial urbano, que é outro imposto municipal, para que os empresários possam ter um pouco mais de fôlego na pandemia, nos momentos de lockdown. Nós não vivemos em lockdown permanente. Aliás, a economia está funcionando praticamente a pleno vapor. Mas há certos momentos que nós temos que ser duros e nós temos que determinar lockdown para proteger, inclusive, as pessoas que estão, segundo o prefeito Dr. Pessoa, sem ter condição de comprar um prato de arroz ou um prato de feijão. Porque se a pandemia estourar do jeito que está se pensando que vai mais ainda, agravar mais ainda, aí sim é que nós não teremos prato de arroz, prato de feijão, os empresários não venderão, os hospitais estarão lotados e os cemitérios e serviços funerários também. É a realidade de Manaus que nós queremos para Teresina? Então ponham a mão na consciência e ouçam o que a ciência está preconizando desde um ano atrás. Sem isso, vocês, gestores públicos populistas, quer seja de direita ou de esquerda, vão afundar, vão mergulhar a capital de Teresina, o estado do Piauí e o Brasil no mais profundo caos. E quem vai pagar por isso certamente será a população mais vulnerável, que é a população que tem que pegar ônibus, é a população que tem que se expor ao vírus, porque não pode ficar trabalhando em home office, não pode ficar trabalhando de casa se protegendo da pandemia. Ponham a mão na cabeça, principalmente o prefeito da capital. Ouça o que a ciência preconiza. Bem ou mal, o governador do estado está, repito, amparando suas decisões em recomendações de um comitê científico. Não é possível que o prefeito da capital do estado queira meter os pés pelas mãos. Até a Câmara Municipal de Vereadores, aí eu bato palmas para os vereadores que votaram a favor de um requerimento do vereador Joaquim do Arroz, que determina que o prefeito cumpra um lockdown ou decrete um lockdown na capital Teresina de 12 dias, para que a gente possa diminuir a circulação do coronavírus. Parabéns ao vereador Joaquim do Arroz, parabéns aos vereadores que votaram a favor desse requerimento. Vamos ver se o prefeito da capital tem colhões para defender os interesses da saúde da população, ou se vai continuar agindo de forma populista e enganando a população de Teresina. Forte abraço, até a próxima.